Opa, esse é mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Deixa o seu like e já se inscreva no AT pra dar aquela moral. Perfeito. E Fê, só uma informação, né, pra gente colocar também na tela, que o próprio Arnaldo Ribeiro mencionou e vale trazer essa informação. O Rian Francisco deverá, então, ser titular na estreia do Paulistão do São Paulo. O Rian, então, é um jogador que, enfim, é o nome dessa copinha. Então, esse time que tá na tela deve ser o time base do São Paulo para o jogo contra o Botafogo. Rafael no gol, Ferrarese pela direita, Arboleda e Sabino na esquerda, Moreira, meio de campo Santiago Longo, Bobadilha e Rodriguinho, aí no ataque Henrique, William Gomes, e tem ainda a possibilidade de Rian Francisco ser titular ali nesse ataque como centroavante contra o Botafogo. O São Paulo vai ter que compor bastante aí esse banco com jogadores da Copinha, mas o Rian deve sair jogando contra o Botafogo. Fica a informação. Tinha uma especulação de que ele pudesse variar, colocar o Luca de repente, mas o Rian, de fato, deve ser premiado aí com esse Paulistão para ele jogar como titular contra o Botafogo. E hoje a gente conversou com o Zubeldia de forma informal, até saiu uma matéria no UOL do Éder Traschini, onde ele traz alguns bastidores, né, do Zubeldia no dia a dia, que ele está conversando bastante com a imprensa de fato, né? Hoje ele conversou, né, porque hoje a gente perguntou para ele, falou, pô, é difícil escolher os 10 jogadores, né? Porque tem compromisso comercial que ele tem que cumprir e tudo mais. Ele falou que, cara, muito difícil, principalmente porque o time do Flamengo vai ter 20 jogadores para variar. O São Paulo vai ter 17, né? O São Paulo, então, tem 20 que ficaram, mas 3 são goleiros, né? Então vão ter 17 jogadores de linha do São Paulo para variar. E aí, cara, faz uma diferença grande quando você pensa em um jogo de pré-temporada que você precisa sempre tentar trocar, variar bastante o seu time. Então ele vai tentar fazer esse time base aí que tá na tela para vocês, com o Rian Francisco e os 10 que voltam. Então 10 mais Rian, esse deve ser o time do São Paulo para a estreia do Paulistão. E vai o Maxi Cubeiras, não vai o Zubeldia. Cara, até ele gostaria de ir, pelo que a gente pôde entender do papo por ali, mas ele tem compromisso comercial, então vai o Maxi Cubeiras comandar o São Paulo aí exatamente nesse jogo, né? Então, cara, estreia do Paulistão com muitas mudanças, bastante modificado, mas é o São Paulo fazendo o que dá, né, Felipe? Exatamente. Tem compromissos, tem contrato a ser cumprido lá com a FC Series, então tem que seguir a risca também. E, Gabi, eu queria saber de você justamente sobre isso. No começo da live eu estava trocando essa ideia aqui com o pessoal do chat. Muita gente se dividindo, se é contra ou se é a favor acabar desfalcando a Copinha nesse momento. Por quê? São Paulo joga amanhã contra o Cruzeiro e se passa no dia seguinte à estreia do Campeonato Paulista, no dia 21, na terça-feira, teria a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então eu queria saber de você, Gabi, como você enxerga isso? Você é contra, você é a favor? Qual que é a sua leitura sobre esse possível desfalque, possível desmanche no time da Copinha numa fase tão próxima da glória, né, Gabi? Fê, tem vários pontos quando você olha para o time da Copinha e faz um paralelo com esse time que vai jogar no time profissional, né, para a temporada, pensando também no FC Series. Mas eu acho que assim, Fê, de fato, assim, já era algo que a gente já sabia, né, já era posto na mesa do São Paulo antes de aceitarem essa pré-temporada, já foi aceita, então assim, cumpriram essa pré-temporada, vão fazer esse último jogo e tem compromisso comercial que você não pode, por exemplo, enviar um time de molecada na Flórida. Isso não poderia acontecer por parte comercial. Né? Então você tem que meio que lidar com a sua própria escolha, lidar com a sua própria escolha para a temporada, para a pré-temporada do São Paulo. Acho que tem um lado também, Fê, que é o seguinte, o Rian está muito bem na Copinha, ele está, de certa forma, arrebentando, mas ele propriamente ele deve querer, assim, mais do que jogar um jogo importante da Copinha, ele deve querer jogar no profissional para já ter uma projeção maior, pensando em time profissional, né? Pensando o que o técnico pode pensar dele para o profissional. Por óbvio, quando você ganha uma Copinha, você sobe com muita moral, você consegue ganhar uma moral grande ali entre os profissionais e claro que você já é mais visto pelo seu técnico, mas quando ele te chama no meio da Copinha para você ser titular de um jogo de Paulistão, ele deve ficar louco para querer jogar, deve ficar louco para querer entrar em campo pelo São Paulo e ter essa chance de ouro para o menino. Então assim, faz total sentido você pensar que o Rian quer jogar esse jogo, faz assim, total sentido você conseguir colocar ele numa chance que pode ser a chance da vida dele de mostrar futebol. Mas tem um lado também do Alan Barcelos que ele vai ter que adaptar um pouco esse time, porque não é só o Rian que vai pro jogo, né? O São Paulo, então, tem esses 11 com o Rian pro jogo contra o Botafogo, mas ainda vai ter que compor banco, né? Quem vai fazer esse banco do São Paulo para esse jogo? Então, vai desfalcar de fato a Copinha, tem a possibilidade sim do Rian jogar
cara, na segunda-feira e jogar também terça-feira, tem essa possibilidade, vai ser discutida, e claro que isso depende muito de como que vai ser o jogo, como foi a partida, mas o fato cara, é algo posto na mesa, você tem que lidar com isso, você precisa colocar as suas alternativas na mesa e tentar lidar com a sua própria escolha. Então, o fato é que o Rian vai jogar contra o Botafogo, e é isso, né? Então, cara, é da própria copinha, você precisa tentar administrar. Acho que a gente tem time até para passar para a semifinal sem o Rian. É claro que ele é muito diferente, ele é um cara bastante importante, até como líder do grupo, mas tem o Luca, que é bom, é um bom atacante também, tem boas peças. Acho que o coletivo da copinha é mais forte que brilho individual, então eu acho muito importante você ter o 9 referência, mas eu acho que tem total condição de você conseguir classificação na ausência dele. Mas é isso, São Paulo escolheu essa situação, escolheu ficar ali cara, duelo de jogos, né? Então você precisa ter uma decisão, e essa decisão é do Rian Francisco jogar ali contra o Botafogo, né? Então tem que lidar com isso, e show, espero que faça uma grande partida e que o São Paulo consiga classificar sem o Rian na copinha. Exatamente. A gente torce para o sucesso na copinha do São Paulo, e concordo com você, Gabi. Você é jogador com toda certeza, quando recebeu a mensagem, o telefonema, a conversa, que pode ser o titular num jogo do profissional, acho que ele deve ficar mais ansioso do que, por exemplo, talvez a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí, Gabi, quando a gente analisa os nomes que vão retornar hoje para o Brasil, para o início do Campeonato Paulista, temos o Rafael como um dos goleiros. Com isso, o time da FC Series fica com o Jandrei e também com o Yang. E muita gente perguntando aqui no nosso chat, até o Paulo Nobre, falando que deveria ter mandado o Yang no lugar do Rafael. Mas, cara, acho que é uma boa oportunidade no jogo contra o Flamengo da torcida do São Paulo ver realmente quem é o Yang, como ele se sai numa partida de profissional. Como que você enxerga essa situação? Você acha que dá para colocar... Entrou com som, perdão. Isso. Dá para o Yang ter mais oportunidades, ter essa oportunidade, ter essa chance no jogo contra o Flamengo, Gabi? Cara, tem hoje 3 goleiros aqui na Flórida. Fê, tem o Yang, tem o próprio Jandrei, mas tem também o Leandro da base, né? Então tem 3 goleiros aí para essa pré-temporada. Até muita gente perguntou, né? Como é que vem treinando o Yang, como é que vem treinando o próprio Leandro? Isso é muito relativo, porque o treino, né? Entre caras assim que são banco do treino, entre aspas, é muito mais assim, chute ao gol, então você não pode ter tanta noção desse treinamento. Mas de fato, eu acho que são bons goleiros, 2 bons goleiros. Acho que o próprio Yang é um cara que repõe muito bem a bola, você consegue ver pelo treino. Tem uma saída de bola interessante quando ele fica aquecendo ali com o Otávio, né, que fica lançando as bolas. Ele consegue, de fato, ter um bom desempenho. Então, assim, acho que seria bastante interessante você ter um teste real para o Yang, mas o Zuber está tentando colocar a força máxima dentro do que ele pode mandar aí pro jogo, né? Então ele tem algumas... pontos contratuais, por exemplo, Caleri, Oscar, Lucas Moura, esses caras ele não pode mandar justamente ali para jogar contra o Botafogo. Ele não pode tirar aí os caras do FC Series, mas ele poderia tirar Sabino, Rafael, Arboleda, caras que não são tão midiáticos assim aí para essa campanha, e aí ele tirou e tenta colocar uma força máxima dentro do possível, né? Então, obviamente, é uma decisão difícil que ele toma, né? Porque não é fácil você decidir quem você vai usar justamente, mas eu entendo que faz parte, Felipe. Você arca com isso, você escolheu isso, então você precisa ter uma decisão tomada em cima do time, mas assim, de fato, você consegue tirar aí boas métricas do time que treina, né? O treino fala muito no jogo, isso a gente percebeu no jogo de quarta-feira, o treino fala demais quando você olha para o jogo, porque você vê praticamente o treino espelhado em campo. Então, o Eric, que tá aí na tela, por exemplo, né, tava aí aquecendo. Cara, no treino ele tava muito bem, muito ligado, e a gente comentava isso aqui no AT. A gente comentava que ele tava muito ligado, que ele tava muito bem fisicamente e tal, e ele foi bem no jogo, né? Ele entrou, deu um chute na trave e tudo mais. O William, no treino, a gente falava, ele tá errando muita decisão, ele propõe o jogo, ele não se esconde, mas ele erra muito o último passe. E o jogo foi muito isso também, né? Então você consegue tirar muita verdade dos treinos. Quando você vê o treino, você tira muita verdade para o jogo, e obviamente que não é uma linha reta, mas aí você consegue ter mais base, né? Por que, enfim, tal jogador não joga, por que o cara joga mais que o outro, qual que é o entrosamento, você consegue tirar isso
acho que é importante essa parte do treino. Só um outro ponto, Fê, em cima desse treinamento, o Enzo Dias, né, cara, nosso novo contratado, parece que ele tá no São Paulo há 6 anos. Hoje, mais uma vez, ele tava assim, muito brincalhão no treino, brincando com o Maxi Cubeiras, brincando com o Ferrarese, brincando com o Caleri, zoando um com o outro, bastante entrosado, ele acerta a atividade, ele vira pra fazer um chupa, sabe, tipo, zoando, tipo assim, sabe, então, cara, ele é um cara muito entrosado, bastante extrovertido, pensando até nesse ponto do treino, e isso talvez mostra muito no campo. Ele fez uma boa estreia para mim, acho que isso faz uma diferença quando você olha, cara, justamente para esse ponto de entrosamento, e o campo fala muito alto quando você está bem entrosado com o time como um todo, né, Fê? Esse foi mais um corte do Arquibancada Tricolor. No link da bio tem nossa versão completa da íntegra desse programa. Deixe o seu like e se inscreva no AT para fortalecer o nosso trabalho.